Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula do curso básico do Google for Education, curso do Geoforp, que está no programa de pós-graduação em educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Meu nome é Rogério e eu vou acompanhar vocês ministrando essas próximas aulas. Hoje nós teremos a segunda aula e nós falaremos sobre o Google Docs, também chamado de Google Documentos, e do Google Planilhas, também chamado de Google Sheets. Para começar, nós iniciaremos com o Google Documentos, onde nós faremos algumas formatações simples. Vamos inserir imagem, ver formas diferentes de inserção de imagens, tratar de cabeçalhos e rodapés e de tabelas. Depois nós passaremos para o Google Planilhas, onde nós vamos fazer algumas formatações também, entender o que são células, linhas e colunas. Vamos inserir e manipular algumas fórmulas simples e inserção de filtros também. Para começar, nós vamos abrir o Google Chrome e acessar o Google Drive. Como já visto na aula passada, através do Google Drive, nós conseguimos criar arquivos direcionados para pastas específicas. Caso esse arquivo seja criado diretamente no aplicativo, no programa específico, ele vai ser salvo diretamente no meu Drive, no raiz do meu Drive. Vamos iniciar criando uma pasta, na pasta específica que eu criei aqui, que vocês também têm. Vou criar uma nova pasta, pasta 03, referente à aula 03. E dentro dela, eu vou criar os arquivos da aula de hoje, que serão dois. Um arquivo do Google Documentos e um arquivo do Google Planilhas. Para começar, vamos criar um novo arquivo do Google Documentos. Eu já vou salvar ele inicialmente com o nome documento, teste. E vamos explorar alguns recursos aqui dentro do Google Documentos. A intenção dessa aula não é mostrar para vocês todos os recursos, explorarem todos os recursos. Até porque ele é muito similar com o programa Word e vocês já sabem utilizar esse programa. Então a ideia é mostrar como a gente vai utilizar e trazer alguns recursos simples. Eu vou trazer cabeçalho e rodapé e tabelas que eu julgo serem importantes para que vocês utilizem daqui para frente. Inicialmente, a gente traz uma problemática que foi mostrada na aula passada e que foi solucionada através de tabelas aqui dentro do Google Documentos, que foi uma dinâmica que é feita dentro da aula seminário de dissertação, que em cada aula existem algumas apresentações de anteprojetos, e para cada apresentação existem 3 pareceres. Nós precisávamos de um espaço, de uma tabela em branco, onde todo mundo pudesse entrar e ir fazendo seus preenchimentos, dizendo qual era o dia que queria apresentar e qual era o anteprojeto que ele queria ser parecerista. Então, nós geramos algumas tabelas vazias e os próprios alunos foram entrando nesse documento e fazendo os preenchimentos deles, colocando o seu nome, colocando o nome do seu anteprojeto e se candidatando a ser parecerista de 3 outras apresentações. Foi uma dinâmica que deu muito certo e que eu vou trazer exatamente esse recurso aqui para vocês, a criação dessa tabela. Inicialmente, nós vamos ver algumas formatações simples de texto. Vou fazer um teste aqui. É um tipo de formatação que vocês já sabem. Posso aumentar o tamanho da fonte. Posso utilizar recursos de negrito, itálico, sublinhado, mudar cor de fonte e etc. Tá bom? Nós vamos fazer agora a inserção, tem tipos diferentes de inserção de imagem,
que você pode inserir imagem do seu próprio computador, você pode inserir, fazer uma pesquisa na internet, pode inserir do seu próprio Drive, do aplicativo Fotos, por uma URL específica, ou até mesmo utilizar o webcam do seu computador. Vamos fazer uns testes aqui. Fazendo o upload do computador, vou inserir, por exemplo, o logotipo da USB. Posso alinhar ele da forma que eu quiser. Vamos fazer um outro teste inserindo uma imagem da internet, fazendo uma busca na internet, fazendo uma pesquisa na internet. Fazer educação, por exemplo. Posso inserir isso, clicando em inserir. Ele faz a inserção da imagem. Clicando nela eu posso reduzir ou aumentar da forma que eu quiser. Alinhar. Fazer um outro exemplo, inserindo agora uma imagem que esteja dentro do meu Drive, por exemplo. Vai abrir as imagens do meu Drive. Por exemplo, vou colocar aqui o logotipo do PPGED. Vou apagar para a gente começar a mexer com os cabeçalhos e rodapés. Os cabeçalhos e rodapés funcionam exatamente como no Word. Eles são imagens ou textos inseridos na parte superior e na parte inferior, que vão ser repetidos nas próximas páginas que forem inseridas. A gente pode inserir tanto imagem quanto texto. E existem duas formas para fazer isso. Uma delas é clicando através do menu Inserir, cabeçalhos e rodapés. Você vai escolher o cabeçalho ou o rodapé. No Word você faz os dois ao mesmo tempo. Na edição ele modifica os dois. Aqui você tem que escolher. Então, clicando em cabeçalho, por exemplo, a parte do cabeçalho fica editável. Para sair dessa edição, basta clicar no meio da página. E aí a página vai começar a ser editada. Uma outra forma de fazer essa edição é clicando duas vezes em cima do cabeçalho ou do rodapé. Então, se eu clicar duas vezes, ele passa a ser editável. Ok? Nós vamos fazer um teste aqui. Eu vou inserir uma imagem aqui no cabeçalho, que é aquele mesmo logotipo da USB. Vou clicar em inserir imagem, fazer upload do arquivo do computador, ou também poderia ir pelo ícone aqui, né? Pelo atalho. Inserir o logotipo da USB, vou reduzir um pouco ele e centralizar. Se eu clico fora, ele deixa de ser editável, o cabeçalho deixa de ser editável e eu passo a editar a própria página, ok? Se eu mostrar para vocês a segunda página, vocês vão ver que o cabeçalho ele vai se repetindo. Para eu editar um rodapé, é da mesma forma, ou através do menu inserir, ou dando dois cliques, que é mais prático. Dando dois cliques, eu consigo colocar qualquer informação. Por exemplo, aqui no endereço. Posso centralizar. E aí está. Clicando fora, o cabeçalho e o rodapé foram editados. Algo interessante, disponibilizado aqui no Google Documentos também, é que ao editar um cabeçalho ou rodapé, ele te dá a opção de marcar que a primeira página seja diferente. Então, quando você clica, a primeira página fica vazia, você consegue inserir uma outra imagem qualquer, por exemplo. E as próximas páginas ficam com a edição que eu fiz anteriormente. Então, a primeira página aqui, por exemplo, com o logotipo do PPGED, e a segunda página em diante com o logotipo que eu formatei anteriormente, que é o da UESP. Então,
quando eu marco a opção primeira página diferente, eu escolho que a primeira, tanto o cabeçalho quanto o rodapé, eles fiquem vazios para que eu preencha de uma forma diferente. Vamos apagar o conteúdo e começar a trabalhar com tabelas. Vou voltar aqui da forma que estava, para a gente começar a ver tabelas. Para inserir tabelas, nós vamos clicar em Inserir Tabela. Vamos escolher a quantidade de linhas que queremos, na horizontal, e a quantidade de colunas na vertical. Ok? Existem algumas formas de fazer as edições. Caso eu queira editar somente uma parte da linha, quando eu passar o mouse em cima da linha, o cursor muda para uma seta dupla. Se com essa seta dupla eu der um clique, eu consigo editar somente essa linha. Então, eu consigo editar uma linha qualquer, passando o mouse por cima e dando um clique. Através dessa seleção, eu consigo mudar algumas opções aqui. A cor, consigo mudar a espessura, o tipo de... Vou mudar aqui diferente. Se eu quero pontilhado, a espessura dele. Para formatar a tabela inteira, eu tenho que selecionar ela toda. Para selecionar, eu clico na primeira célula, no primeiro quadradinho, e sem soltar, arrasto até a última. Seleciono. Tome cuidado que às vezes você seleciona um pouco abaixo, então você deixa de editar a tabela. Você edita tabela e texto. Então, quando eu seleciono a tabela inteira, nesses 3 pontinhos aqui no final, eu consigo editar a tabela inteira. Então, por exemplo, eu tenho cor de fundo, eu tenho cor de borda, eu tenho espessura de borda e os tipos. Então, para revisar o que a gente acabou de ver, eu vou inserir uma tabela exatamente da forma que a gente fez na disciplina seminário de dissertação. Eu vou inserir uma tabela com 5 linhas e 2 colunas. Nela tem o nome do mestrando, o tema do projeto e os pareceristas. Essa primeira coluna ela é menor, porque o espaço aqui deve ser maior para um preenchimento maior, e os 3 pareceristas. Nesses 2 espaços eu não vou utilizar nada, e somente por uma questão estética eu apaguei elas. Mas não existe essa opção aqui de apagar linha, então eu preenchi ela com a mesma cor do fundo, que é branco. Então eu cliquei, quando passo com o mouse em cima da linha e ele transforma em uma seta dupla, eu clico e pinto com a mesma cor do fundo, no caso branco. Aqui da mesma forma, na vertical, clico, pinto de branco, clico, pinto de branco. Essa é exatamente a mesma tabela que eu criei para a disciplina seminário de dissertação.
Aqui eu quero mostrar mais duas questões para vocês. Uma é que uma tabela ela pode ser duplicada, sendo copiada e colada. Para isso, basta selecionar a tabela, clicar com o botão direito em copiar ou através do atalho Ctrl C no teclado e depois colar, clicando com o botão direito e indo em colar ou através do atalho Ctrl V. Vou colar ela uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. E foi exatamente isso que eu fiz para a disciplina, onde eu compartilhei esse documento, enviei o link para todos os alunos e cada um foi preenchendo seu nome e seu tema, e outros alunos foram preenchendo como pareceristas. Outra questão que eu quero mostrar para vocês é como inserir o número da página. Para isso, nós iremos em inserir, número de páginas e em mais opções. Caso clicasse em contagem de páginas, eles iriam inserir aqui o número total de páginas do documento. Não consigo entender a funcionalidade disso, mas existe esse recurso aqui. Então, clicando em mais opções, nós escolhemos geralmente rodapé, mostrar na primeira página sim ou não, aqui eu vou marcar que sim, e a contagem vai iniciar a partir de qual número. Vou deixar o número 1 e mandar aplicar. Então, em todas as páginas, vai aparecer a sua numeração. 3. Ok? Clicando fora, eu saio da edição do rodapé. Então é isso. Agora eu vou pedir que vocês comecem a praticar. No link que está disponibilizado na descrição desse vídeo, vocês vão acessar uma pasta compartilhada por mim, que é exatamente essa pasta aqui. Em todas essas pastas, dentro de aula 02, vocês vão ver dois arquivos. Exemplo Google Docs, que é o que a gente vai verificar agora, e exemplo Google Planilha, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, abrindo, e aqui vocês têm o logo ESB, que é para vocês inserirem nessa prática como cabeçalho. Vou abrir o documento. Então, é este arquivo que vocês vão tentar fazer agora. Vocês vão inserir uma tabela, fazer todas as edições. Percebam que aqui são 3 células azuis, 2 beges e 3 cinzas. Então, vocês vão copiar e colar e duplicar ela algumas vezes. E façam os testes. Percebam também que nós temos aqui um cabeçalho com a imagem com o logotipo da UESB, um rodapé com o nome do programa, do PPGED, e a numeração da página. Então, eu gostaria que vocês tentassem fazer exatamente da mesma forma. Percebam também que a borda está mais espessa. Eu apaguei algumas bordas aqui, algumas linhas para dar a impressão de que estava apagado. Na verdade, elas estão pintadas em branco. Tudo bem? Vamos lá. Depois disso, nós partiremos para o Google Planilhas. Agora, eu gostaria que vocês pausassem esse vídeo e tentassem fazer a prática. Só deem play novamente depois que vocês conseguirem fazer. Lembrando que este arquivo está disponibilizado no link na descrição desse vídeo. E agora, nós iremos passar para o programa Google Planilhas. Para criar uma nova planilha, nós iremos clicar com o botão direito, Planilha Google, e vamos abrir uma planilha em branco. Vamos inicialmente alterar o nome, caixa de planilha. E que eu vou explicar algumas questões para vocês. Primeiro que cada um desses quadrados,
Eles são chamados de células. Para mudar de célula, pode ser clicado em outra ou utilizado as setas do teclado, para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Nós temos as linhas, que são representadas por números. Clicando no número, eu seleciono a linha inteira. E as colunas, que são representadas por letras. Clicando, eu seleciono a coluna inteira. Caso eu queira selecionar todas as células, eu clico nesse quadrado entre as linhas e as células e seleciono tudo. Tanto as linhas quanto as células, quando se passa o mouse entre uma e outra, forma-se uma seta dupla e clicando eu posso aumentar ou diminuir. Para escrever em uma dessas células, basta clicar e digitar. Para sair da seleção, basta preencher Enter. Para copiar esse texto de uma célula para outra, existem algumas formas. O velho comando Ctrl+C, Ctrl+V, ou clicando com o botão direito, copiar, vou onde eu quero colar e clico com o botão direito e colo, ou Ctrl+C, Ctrl+V, fazer aqui, Ctrl+V. Uma outra forma de copiar uma célula, o conteúdo da célula, é passando o mouse no canto inferior. O mouse vira um mais, você clica e arrasta. Você copia o conteúdo da célula, tanto na vertical quanto na horizontal. Para fazer edições de texto, da mesma forma que a gente já viu no Google Docs, mudando para negrito, itálico, sublinhado, cor de fonte. Nós também podemos mudar o preenchimento da célula. Podemos selecionar várias e mudar as cores delas. Vou trazer aqui agora um recurso que a gente viu também no Google Drive, que era selecionando várias células. Para selecionar todas as células, a gente clica e arrasta. Ou se eu quiser selecionar células que não estejam sequenciais, que elas sejam intercaladas, eu vou utilizar a tecla Ctrl, então seleciono na primeira, pressiono a tecla Ctrl no teclado e clico nas outras, intercaladas. Então, se eu fizer a edição dessas, elas vão mudar de forma intercalada. Ok? Então, com o Ctrl, eu seleciono tudo de forma intercalada. Também posso, da mesma forma que a gente viu na tabela do Google Docs, inserir linhas e inserir colunas. Para fazer isso, basta clicar com o botão direito em cima da linha e dizer que eu quero inserir uma acima ou uma abaixo. Então, vou inserir uma linha acima. Então, ele inseriu essa linha aqui acima. Ou também podemos inserir uma linha abaixo. Por exemplo, aqui abaixo da linha 8, eu quero inserir uma abaixo. Então, inserir abaixo, ela vai criar essa linha toda. Também pode ser feito com uma tabela, com uma coluna, clicando com o botão direito, eu insiro uma coluna à esquerda, ou posso criar uma à direita. Vou clicar com o botão direito, inserir uma à direita. Então, ele inseriu essa coluna. Ok? Para excluir uma ou várias colunas, a gente vai selecionar linhas ou colunas, a gente vai selecionar da mesma forma, clica e arrasta, ou clico e com Ctrl seleciono algumas delas para excluir, clico com o botão direito e vou em excluir linhas selecionadas.
Então, ele vai excluir somente algumas. Se eu quiser excluir todas, eu seleciono todas, clico com o botão direito e vou excluir linhas de 2 a 14. É importante que vocês percebam que ao clicar numa célula, ela tem um número. Por exemplo, aqui a C4, ela diz que ela está na coluna C e na linha 4. Essa é a E6, coluna E e linha 6. Também é importante vocês verificarem que, ao preencher um texto, colocar um conteúdo e dar Enter, para a gente fazer uma alteração nessa célula, a gente clica nela e na barra em cima, no menu em cima, a gente faz a alteração. Teste modificado. Uma outra forma de fazer essa alteração é dando 2 cliques em cima da célula. Clicando 2 vezes, ele abre a caixa para fazer a modificação que eu quiser. Agora eu vou preencher alguns dados para a gente verificar umas formatações e também algumas fórmulas. E vamos começar digitando alguns nomes aqui. Suponho que sejam nomes de alunos de vocês. Maria, Ana, Enter, João, Enter, Bruno e Carla. E vamos supor que aqui agora nós temos uma nota, a nota de uma atividade 01. Nota 1, uma nota 2, e aqui eu quero a nota final. Suponho que cada um dessas atividades vale 5 pontos. Vou colocar aqui alguns valores. E vamos agora colocar os números para esses alunos. 1, 2, 3. Imagina você tem 30, 40 alunos, você não vai fazer isso. O próprio programa, o próprio Google Planilhas, ele já entende essa sequência que você quer fazer. Então, selecionando, quando eu coloco o mouse aqui no canto inferior, e forma o mais, eu posso clicar e arrastar. E ele vai entender que eu estou, na verdade, somando. Então, vamos manter até o 5 e continuar fazendo algumas formatações. Vou colocar aqui centralizado. Esses aqui também centralizados. Diminuir aqui. E vamos verificar agora algumas fórmulas. Eu estou fazendo isso aqui de forma muito simplória, né? Com uma quantidade pequena de dados, uma quantidade pequena de alunos e uma quantidade pequena de atividades. Muito provavelmente, numa sala de aula, ela seria muito mais extensa, tanto verticalmente quanto horizontalmente, porque, inclusive, aqui você poderia colocar a primeira, segunda, terceira, quarta unidade e criando novas e preenchendo novas células. Para a direita, ela vai correndo e aplicando as fórmulas depois no final. Vamos agora utilizar duas fórmulas simples, que eu vou trazer essas fórmulas porque vocês vão precisar delas futuramente. Principalmente quando a gente criar algumas atividades dentro do Google Formulários, que o próprio Google gera a nota do aluno e ele vai te fornecer uma planilha como essa. Então é interessante que vocês aprendam a manipular essas planilhas. Vamos lá. Suponha que Maria, ela tirou 4,5 na primeira nota e 1 na segunda nota. Para a gente ter a nota final, a gente vai somar as duas, certo? Então, a gente vai utilizar uma fórmula que é a seguinte. Vamos preencher igual, soma
abre parêntese e seleciono o que eu quero somar. Então, eu vou selecionar, clico na primeira célula e vou até a última que eu quero. Fecho parêntese e dou Enter. Fazer de novo agora com Ana. Ana vai ser a soma da primeira nota com a segunda nota. Então, igual a soma, abre parêntese, seleciono o que eu quero somar, fecho parêntese e dou Enter. O que é interessante aqui é que eu não preciso repetir essa célula para cada um aluno. Eu clicando em uma dessas células, utilizando aquele mesmo recurso do mais, clicando e arrastando, ele vai copiar a fórmula. Então, ele vai somar automaticamente para mim. Então, ele vai entender que eu estou somando duas células anterior com uma célula anterior. E ele vai copiar e te dar o resultado todo. Suponha, vou fazer um teste aqui. Suponha que eu só queira somar as notas da primeira unidade de Maria e de Carla. Como eu vou fazer? Igual, soma, abre parêntese, e nós vamos utilizar o recurso que eu falei agora há pouco com vocês, da tecla Ctrl, que esse recurso vocês vão utilizar para selecionar vários arquivos intercalados, várias células intercaladas, e em outros programas vocês vão utilizar dela também. Então, com o Ctrl pressionado, eu vou clicar na primeira célula que eu quero somar e na última, com as duas células que eu quero somar. Suponha que eu queira somar 3, eu vou clicando em outras também. Então, eu vou fechar o parêntese, vou dar Enter, ele vai somar 4,5 com 2. Ok? Isso pode ser que não tenha muita lógica para vocês, mas suponha que lá na frente você tenha nota 1, nota 2, nota final da primeira unidade. Nota 1, nota 2, nota final da segunda unidade. Aí vocês têm com as 4 unidades. No final, quando você vai querer a nota final, você não vai somar as atividades junto com a nota. Você vai somar a nota final de cada unidade. Nota final da primeira, a nota final da segunda, a nota final da terceira, e depois vai fazer a soma. Tudo bem? Agora a gente vai verificar a média. Se eu quisesse saber quanto foi a média da turma inteira, eu vou utilizar um recurso muito parecido de fórmula, mas vou substituir o nome soma pelo nome média. Então, vou colocar aqui a média da turma. E aqui eu vou com média da nota final. Então, vai ser igual, média, abro parêntese, seleciono todos que eu quero gerar média, fecho parêntese e dou Enter. Então, a média da minha turma inteira foi 6,3. Selecionar, colocar aqui, centralizado. Ok? Uma outra questão. Pode ser que em alguns momentos apareçam mais casas decimais aqui. Então, se fosse 6,37. E eu queria que ficasse somente uma casa decimal. Nós vamos utilizar esses dois ícones aqui, que a gente pode aumentar a casa decimal e diminuir. Então, aumentando a casa decimal é essa. Então, outro recurso que eu quero mostrar para vocês é que, às vezes, você não quer que tenha nenhuma casa decimal, você quer gerar uma aproximação. Por exemplo, eu quero que não tenha casa decimal nenhuma aqui. Eu tenho dois recursos. Um de diminuir casas decimais e um de aumentar casas decimais. Caso eu aumente, ele vai aumentando. Caso eu reduza, ele vai diminuindo através daquela regra
de arredondamento. Então, nós vamos fazer a mesma atividade que a gente viu no Google Docs. Eu vou disponibilizar um documento para vocês. Vocês vão tentar fazer esse documento da mesma forma. As mesmas formatações, depois vocês vão colocar as fórmulas, ok? Vou abrir esse documento. Lembrando que na descrição do vídeo vocês têm acesso ao link com todos esses arquivos. Vou acessar ele aqui. Vocês vão ter acesso a essa pasta. E agora nós já vimos o exemplo Google Docs, agora a gente vai ver exemplo Google Planilhas. Aqui nesse arquivo, vou abrir ele, eu disponibilizei para vocês a fórmula. Então, a fórmula da soma é igual, soma, abre parêntese, seleciona as células, fecha parêntese, enter. A fórmula da média é igual, média, abre parêntese, seleciona as células, fecha parêntese, enter. Ok? Vamos abrir aqui o exemplo do Google Planilhas, que é esse documento. Eu quero que agora vocês pausem o vídeo e tentem fazer essa atividade da mesma forma. Lembrando que façam a formatação, o azul, o rosa, o cinza, os negritos. Quero que vocês preencham aqui a soma e preencham a média. Vou fazer aqui para vocês. Então, vamos lá. Como eu faço para somar as atividades aqui, ó? Uma atividade primeira que valeu 2 pontos, um trabalho que valeu 2 pontos e uma prova que valeu seus 6 pontos. Vou clicar na célula, igual, soma, abro parêntese e clico no que eu quero somar, da primeira à última atividade. Fecho parêntese, dou Enter. Clicando, eu posso copiar essa fórmula. No mais, eu copio essa fórmula até o final. E aqui dá a soma de todos os alunos. Para a gente obter a média, nós vamos fazer igual, digitar igual, média, abre parêntese, seleciono todas as células que eu quero definir a média, fecho parêntese e dou Enter. Então, a minha média de todos os alunos foi 6,94. Se eu quiser reduzir a casa decimal, eu vou no ícone acima para diminuir a casa decimal e aí está. E agora que vocês já pausaram, conseguiram fazer todos os preenchimentos e formatação, conseguiram inserir as fórmulas, copiaram as fórmulas, inseriram a fórmula de média e de soma, reduziram o caso decimal, aumentaram, fizeram os testes que vocês quiseram. Nós vamos partir para a última parte da aula, que são os filtros. Suponha que a gente queira ordenar essas colunas de forma crescente, seja através dos nomes dos alunos, sejam através das notas finais, enfim. Como a gente vai fazer isso? A gente vai acrescentar um filtro. Na primeira linha da tabela, na tabela dos títulos, na linha dos títulos, nós vamos clicar na primeira célula e nos 3 pontinhos finais, nós vamos criar um filtro. Cliquei. Vejam que ao lado de cada célula apareceram uns tracinhos. E aí, clicando nesses tracinhos, eu posso classificar de A a Z, de forma crescente ou de forma decrescente. Esse de A a Z é entendido tanto para letras quanto para números. Então, se eu clico de A a Z, ele ordena de forma alfabética. Se eu clico, por exemplo, se eu quero classificar de A a Z através da nota, de forma crescente, então ele vai do menor para o maior. Se eu quiser excluir esse filtro, basta voltar lá naquele ícone e desativar ele,
que ele volta tudo ao normal. Ok? Então, lembrando, clicando na primeira linha dos títulos, depois clicando nos 3 pontinhos em mais, nós vamos criar um filtro. E aqui a gente consegue fazer algumas classificações. Vou colocar de forma crescente, ele vai organizar. Também posso desativar. Façam isso na planilha de vocês e a gente finaliza essa aula aqui. Agradeço imensamente a participação de vocês. Que Deus abençoe a todos. Na próxima aula nós veremos Google Formulários e Google Slides. Até lá!